Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha cara daí, que essa cara feia ninguém aguenta, deixa só do Marcos aí. Sai daí. Pronto. O assunto de hoje, meus caros amigos, é este aí, ó. Ponte de Wheatstone. Basicamente, vamos fazer o estudo da ponte de Wheatstone. É difícil até falar esses nomes, né? Wheatstone. Se a gente fala que é Wheatstone, especificamente em corrente contínua. Ela é aplicada da mesma forma em circuitos de corrente alternada, só que o estudo dela em corrente alternada é feito no segundo ano, porque envolve circuitos reativos, isto é, circuitos que têm resistores, indutores e capacitores. Como vocês ainda não estudaram esses componentes, e também exige uma matemática um pouquinho mais além do que vocês têm, por exemplo, números complexos, determinante, coisa desse tipo, esse assunto é colocado lá no segundo ano. Quando vocês chegarem lá e for estudar, provavelmente não vai acontecer nada de... Vocês não vão ter dificuldade, porque vai ser repetição do mesmo usando corrente alternada e circuitos reativos. Não vai acrescentar coisas relativas à performance dela do modo geral, né? A não ser revisar, né? Aliás, revisar é o que a gente normalmente tem feito aqui nas nossas aulas práticas, né, gente? O professor lá na teoria, o Francisco, né, seu professor de teoria, dá o assunto lá, obviamente de uma forma bastante abrangente, porque a teoria tem condições de fazer isso, né, desenvolver o assunto. A gente chama de verticalmente e horizontalmente, quer dizer, vocês exploram bem o assunto, né, vai longe com o assunto, mas no laboratório não tem condição de fazer, porque envolveria mais tempo, né, muito mais tempo, porque nós temos que montar circuito, fazer medidas, etc. E os laboratórios também não têm recursos para isso. E também nem precisa, né? A gente dá uma passada pelos aspectos práticos de todos os conteúdos, no sentido de comprovar a teoria, né? Tirar dúvidas, aprofundar um pouquinho mais com relação a alguns detalhes, principalmente detalhes mais práticos, e a coisa funciona dessa forma. Então, com relação à ponte de Wheatstone, também não é novidade, vocês já viram isso lá bastante detalhadamente. O que eu vou fazer agora é revisar alguns pontos, reforçar alguns pontos, ou, né, dar a vocês a oportunidade de tirar dúvidas com relação a alguns pontos que vocês já viram lá. Beleza? Ponte, gente, eu coloquei uma figurinha aqui, só para a gente ficar mais alegre com as questões de fim de ano aí. O que é uma ponte? Veja bem o que está na gravura aí. Ó. São duas margens, um rio e uma ponte aqui que eu coloquei de resistores, só para adequar mais ao nosso assunto, né? Pegar essa pontezinha que tem lá no filme do Indiana Jones e alguns outros. E aqui tem duas figuras aqui que eu coloquei aqui. Eu gosto de dizer que esse primeiro aqui é você, aluno, que está querendo atravessar a ponte, está inseguro. Ou então eu costumo também dizer que é o José Manuel, né? O Zé Mané que está aí querendo atravessar a ponte, está com medo. E ao lado tem o seu amigão, né? O famoso amigo da onça. Vai, cara, vai. Não vai cair, não. Bem, isso é só uma brincadeira. Vamos começar o sério agora. Vou começar com a gênese da ponte. De onde veio essa história de ponte? Ou melhor dizendo, de onde veio essa história de ponte de Wheatstone? Na realidade, quem inventou essa ponte de Wheatstone foi essa figura aqui, ó, o Samuel Hunter Christie. Ele inventou, isso foi na época lá do década de 30, 40 do século XIX, né, chamada era vitoriana, onde grandes cientistas descobriram grandes coisas para a época, porém, com relação a hoje, são coisas pequenas, mas são basilares, né? Imaginar, por exemplo, que uma ponte tão simples como a ponte de Wheatstone, que é constituída por 4 resistores,
era tão importante para dar um nome, né, de um cientista, né, para ficar com o nome de um cientista. Né? Pensa bem, 4 resistores, pô, que coisa maravilhosa, mas na época, contextualizando a época, né, na qual se conhecia muito pouco de eletricidade, de circuitos elétricos, né, com relação ao que existe hoje, né, é uma coisa muito pequena para as coisas que a gente faz hoje, mas muito grande para a época. Então, o cara desenvolveu uma ponte e mostrar as características dela, principais, que são extremamente básicas, eram feitas e tanto. Só que quem fez isso foi esse Samuel Hunter Christie. Na realidade, que o Wheatstone, esse rapazinho aí, senhor aí com cara de vendedor de seguros, ele apenas desenvolveu as aplicações, né? Sugeriu e aplicou e fez com que ela se tornasse conhecida. Portanto, ficou com o nome dela. Esse texto que está aqui, eu peguei no Moodle, tá? Se vocês quiserem ver, se vocês gostam de história, está lá. Beleza? Só coloquei aqui para iniciar a nossa conversa. Bem, uma coisa que eu queria dizer antes de entrar propriamente dito no estudo das pontes de Wheatstone, ou da ponte de Wheatstone, é isso aqui. Existem na eletrônica ou na eletricidade vários tipos de pontes, né? Dentro do conceito, ou vários tipos de circuitos que estão dentro do conceito que a gente chama de ponte. Por exemplo, tem o que a gente chama de ponte de Graetz, que são circuitos constituídos por diodos ou tiristores ou transistores que fazem uma adaptação de um sinal elétrico. Por exemplo, na entrada, aqui você aplica uma tensão alternada e na saída você vai obter uma tensão contínua. Então, essa ponte, ela faz a conversão, ela tem a característica, pelo seu funcionamento, de fazer a conversão de uma tensão de formato senoidal de formato contínuo. Muitíssimo usado, extremamente usado na eletrônica. E esse aqui é um circuito básico, feito com diodos. Aqui tem, inclusive, eu peguei lá na internet um módulozinho, que é um circuito montado, dentro dessa caixinha aqui tem um circuito montado de uma ponte, os 4 diodos aqui. A forma, digamos assim, tradicional de desenhar uma ponte é essa forma aqui, é um losango, mas aqui nós vamos desenhar lá na frente, não vai ser feito em forma de losango, porque é mais difícil você fazer em forma de losango. A gente coloca os ramos paralelos, que é a mesma coisa, o circuito não tem diferença alguma, mas é mais fácil de desenhar. Essa outra ponte que tem aqui ó, é uma ponte de resistores, né? Só resistores, aqui são 4 resistores, a de cima são 4 diodos, que são dispositivos não lineares, conforme você já sabe, e essa aqui trabalha com dispositivos lineares. Essa é a ponte de Wheatstone. E aqui ao lado tem uma ponte, um aparelho que a gente chama de ponte, que é uma utilização desse conceito de ponte, que a gente chama de ponte de Wheatstone, utilizado para medir resistores. A grande aplicação da ponte de Wheatstone é medir resistores, ou medir impedâncias, certo? Isto é, medir indutância, medir resistência, medir capacitância e conjuntos, né? Circuito que tem indutância e capacitância, que tem indutância e resistência e tal. A composição desses 3 elementos. Então, ela pode medir ou a resistência purinha, que é o caso do desenho aqui, ou medir conjuntos, né, de resistência, indutância e capacitância em série. E é feito usando o método do que a gente chama de ponte de Wheatstone, que é aplicado a aparelhos chamados pontes de medidas, que podem ser analógico ou digital. Essa que está ao lado aqui é uma ponte analógica. E esses knobs aqui, ó, são chaves em décadas, aqui, ó. Você ajustando esses valores, vocês vão ajustar os valores dos resistores ligados à ponte, que pode ser 3 dos 4, ou 1 ou 2, depende do tipo de ponte.
Aqui está um ajuste fino, cara. Você, além de ajustar o resistor aqui de forma, digamos, de valores maiores, valores mais abrangentes, cara, essa aqui é da ordem de 10 vezes 1000, quer dizer, 10.000, e vai por aí. Esse aqui na casa decimal. Quer dizer, a ponte possibilita que você meça resistores de uma faixa extremamente grande, com o detalhe de ser extremamente preciso também, é o que nós vamos ver daqui a pouco. E a representação da ponte é essa que está aqui, são os 4 resistores, no meio nós temos o que? Um galvanômetro. O que é um galvanômetro? Nós podemos usar o galvanômetro como um símbolo representativo de um medidor de corrente, mas ele pode ser, de fato, um medidor de corrente. Galvanômetro é o nome que se dá ao amperímetro, né, que é aquele instrumento de Kubinamov que nós estudamos no início do ano, lembra? Que tem dentro dos multímetros analógicos. Então, é um conjunto, isto é, a ponte é um conjunto com 4 resistores ligados dessa forma, isto é, com 4 pontos, entre 2 pontos você liga uma tensão, e entre os outros 2 pontos resultantes você liga um instrumento, medidor. Por que isso? Nós vamos ver que a ponte ela funciona de 2 formas, principalmente da forma equilibrada e também da forma não equilibrada. E quem vai dizer se está equilibrado ou não é o instrumento que você vai ligar entre esses 2 pontos aqui, beleza? Então, esse instrumento, quando ela está equilibrada, vai marcar 0, como está mostrando aqui, ó, e quando ela não está equilibrada, um valor diferente de 0, que é função desse desequilíbrio. Então, resumidamente, esses são os tipos de ponte. Só para ilustrar mais um pouco, as pontes de Graetz, que são constituídas com esses componentes não lineares, elas podem ser dessa forma, mas podem ser trifásicas, por exemplo, ter 2 fios, ter 3 fios, e trabalhar com tensões alternadas trifásicas, tá? Vocês vão estudar isso lá na eletrônica de potência do terceiro ano. Essa simplesinha aqui vocês vão estudar em eletrônica analógica do segundo ano, e essa outra aqui começa a estudar hoje, e vai estudar mais um pouco lá no segundo ano, e vão aplicá-la bastante em instrumentação e controle do terceiro ano. Beleza? Bem, aqui tem o circuito dela, o circuito que nós vamos usar na simulação. É a mesma ponte, tá, gente? Está desenhada com os braços em paralelo, mas se você juntar esses resistores, as partes de cima no ponto só e os de baixo no ponto só, vai ficar aquele losango lá. Resumo, o circuito é o mesmo. Observe que nós temos 3 resistores fixos e um variável. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês as 2 características que ela possui que permitem a utilização dela. A primeira característica que é, quando ela estiver equilibrada, isto é, quando a tensão no ponto A é igual à tensão do ponto B, em relação ou à parte de baixo ou à parte de cima. Ou de outra forma de entender, quando o potencial elétrico do ponto A é igual ao potencial do ponto B. Isto é, não há diferença de potencial. Você coloca um voltímetro aqui como está colocado, ele vai indicar 0. Bem, quando eu estou dizendo assim, quando ela estiver equilibrada, essa diferença de potencial é 0. E quando ela não estiver equilibrada, obviamente, o valor é diferente de 0. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês logo a seguir é que quando ela estiver equilibrada, esse equilíbrio se mantém mesmo se eu ajustar ou modificar o valor da tensão de alimentação. Porque o equilíbrio dela não vai depender dessa fonte de alimentação, e sim dos resistores da ponte. Essa é a característica interessante da ponte. É um conjunto de resistores ligados nessa conformação que permite que haja o equilíbrio, isto é, uma tensão nula, independente do valor da tensão da fonte de alimentação. E esse equilíbrio vai acontecer quando o produto das resistências cruzadas for igual, isto é, quando R1, que é esse resistor, multiplicado pelo R3, que é esse resistor, dá o mesmo valor que o produto do R2 pelo valor do potenciômetro, ou do outro resistor que eu colocar aqui. Por que isso? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. É simples.
relembrar, né, que já foi mostrado para vocês. Veja bem, aplicando a relação de divisão-tensão que a gente tem visto, né, e evidenciamos bastante na última aula, para determinar a tensão nos terminais desse potenciômetro e a tensão nos terminais desse resistor, para mostrar, para verificar ou estudar o momento que as duas são iguais, isto é, que a diferença de potencial entre os dois pontos A e B vai ser nula. Qual a fórmula que a gente utiliza? Eu quero saber a tensão nos potenciômetros, no terminal do potenciômetro, por exemplo. Aí o que eu faço? O que eu faço? Deixa eu fazer um negocinho aqui, para tirar esse sinal que está me atrapalhando aqui. A tensão no ponto A, isto é, a tensão nos terminais do potenciômetro, é igual o valor da fonte, lembra? Quando eu quero saber a tensão nos terminais de um resistor qualquer, eu pego o valor da tensão total, isto é, a tensão da fonte, no caso, multiplico pelo elemento, pelo valor do elemento onde eu quero saber a tensão, e divido pela soma das resistências que estão em série com ele, né? Então, nesse caso, é só R1 e o valor dele. Então, o que eu fiz? Eu pego o V dessa fonte aqui, multiplico pelo P, que é o valor do potenciômetro, e divido pelo R1 mais o P. Aí eu tenho a tensão VA. Da mesma forma, a tensão VB, aqui, ó, tensão VB, eu pego o valor, Jesus, o valor VB, pego o valor do R3, tá aqui, ó, V vezes o R3 e divido pela soma do R2 mais R3. Da mesma forma, eu calculo a tensão VAB. Se eu quero que ela esteja equilibrada, isto é, que VA seja igual a VB, que é essa situação aqui, o que eu faço? Está aqui, ó, eu substituo o VA pela expressão do VA e o VB pela expressão do VB. Isso. Como o V está dos dois lados da equação, eu posso cancelá-lo, né? É como se eu estivesse pegando o V aqui, que está multiplicando, e levando para o outro lado, dividindo. Vai ficar V sobre V, eu corto. Fica somente o P sobre R1 mais P, de um lado, e o R3 dividido para R2 mais R3 do outro lado. Beleza? Multiplicando os extremos, fica P que multiplica R2 mais R3, tá aqui, ó, é igual a R3 que multiplica R1 mais R1 mais P. Algebrismo puro. Isso? Bem, fazendo as multiplicações, né, P vezes R2, mais P vezes R3, mais R3 vezes R1, mais R3 vezes eu aqui. Vocês não viram? Eu vi. Deixa eu ver. P que multiplica R2 mais R3, está aqui. R3, não tem não. R3 que multiplica R1 mais P, está certo. Beleza. É porque o P está dos dois lados. Tem um erro aqui. Eu não gosto de algebrismo. Aqui, ó. Aqui ficou P dos dois lados. É R1 mais P, está certo. O outro é R2 mais R3, está certo. Está certo, eu que estou dando menos conta aqui. E fazendo essa multiplicação aqui, observando que P está aqui e P está do outro lado positivo, passando para o lado esquerdo negativo, um corta o outro. Em resumo, a expressão final é essa aqui, ó. Essa é a expressão para o equilíbrio, né? É uma expressão que é só válida para o equilíbrio. Isto é, o produto dos elementos cruzados, isto é, R1 vezes R3, está aqui, ó, R1 vezes R3 igual a P vezes o R2. Toda vez que tiver essa relação como verdadeira, a ponte está equilibrada. Aí não tem tensão. Isso pode ser facilmente mostrado, comprovado aqui. Vamos simular para ver. Eu vou colocar para simular. Os medidores vão medir o quê? Esse medidor primeiro aqui, como ele está ligado, é um voltímetro que está ligado entre o ponto A, olha aqui, ó, o vermelho no ponto A e o preto no ponto B, ele vai medir a diferença de potencial VAB. Esse outro voltímetro está ligado onde? No ponto A e no terra aqui, ou na parte inferior aqui. Então, vai me indicar a tensão no potenciômetro. Beleza? Está indicando. Se tivesse outro voltímetro, podia medir a tensão no ponto B aqui. Não tem aqui, não.
Não coloquei. Bem, então vamos ver. Olha aqui, tem um valor de tensão aqui. Significa que a ponte não está exatamente equilibrada. Como é que eu equilibro a fonte? Aplico essa expressão aqui. Ó. Eu multiplico 560 por 1K dá 560K. Não é isso? E divido pelo R3. Por quê? 560K é igual a R1 vezes R3. E às vezes, desculpe mais uma vez, R1 vezes R3 dá 560K. Do outro lado, eu tenho o P vezes o R2. Quero saber o valor do P, que é o variável que promove o equilíbrio, então, o que eu faço? Eu coloco que P igual a R1 vezes R3 sobre R2, isto é, 560 vezes 1.000 sobre o valor do, do R3, que eu vou fazer que eu vou fazer na maquininha para vocês aqui, só para comprovar. 1.000 vezes 560, obviamente, dá 560.000, dividido por 270. Já fizeram aí? Dividido por 270. 560.000 dividido por esse restou que é 270 vai dar 2.074, não é isso? Isso quer dizer que se esse potenciômetro for ajustado para 2.074, a ponte fica equilibrada, isto é, não vai ter tensão nos terminais dela. É só ajustar para esse valor. Eu vou ajustar aqui, é um potencial de 10K, 2.074 é 20,74%, aqui ajustado, legal, 20,74% de 10. Já coloquei para facilitar a conta. Aí, quando eu der o clique aqui, vai aparecer, ou já apareceu lá, zero. Então, conclusivo, quando o potenciômetro tiver um valor tal que, multiplicado pelo R2, dê o valor de R1 pelo R3, vai dar zero. É isso? Ponte equilibrada. Vocês vão ver daqui a pouquinho que isso implica, isso nos permite algumas aplicações importantes da ponte, que é o que o Wheatstone fez. Né? Ele não inventou, ele só achou as aplicações e desenvolveu as aplicações. Tá certo? Vamos à segunda situação, que é mostrar para vocês a independência do equilíbrio com relação à tensão da fonte. Então, tem a mesma ponte aqui, os mesmos valores. Eu vou ajustar o potenciômetro aqui para o mesmo valor que eu ajustei antes. Coloquei mais um medidor na história aqui, só isso. Mais dois medidores, no caso. Então, a ponte está equilibrada de novo, beleza? Por quê? Porque eu coloquei o produto dos extremos, né, igualei o produto dos extremos. Aí a ponte se equilibrou. Agora, simplesmente, eu vou ajustar o valor da fonte, nada mais simples do que isso, cara. Essa fonte está com 20 quanto aqui? 21 volts. Interessante, gente, que se a ponte tem como condição do equilíbrio você igualar o produto dos extremos, e nessa expressão R1 vezes R3 igual a R2 vezes o P, não ter o valor da fonte, né? Não tem o valor da fonte ali, foi cancelado naquela dedução. Se não tem o valor da fonte, porque não importa. Não é isso? Não é lógico essa situação? E isso demonstra-se ajustando o valor dela aqui à vontade. Se é que eu estou ajustando o valor dela, as tensões AB, A em relação ao negativo aqui, ó, e B em relação ao negativo, esses valores ficam mudando. Eles mudam, mas são sempre iguais. Ó. Eles não modificam em termos assim, um fica diferente do outro. Por quê? Porque a ponte está equilibrada. E, na realidade, é uma relação de tensão, ou duas relações de tensão iguais, né? São dois ramos do circuito e duas relações de tensão. A em relação terra, por exemplo, negativo, e B em relação terra. Se essas relações se mantêm, né?
E se essas relações forem iguais, né, eu posso ajustar a fonte e, consequentemente, os valores, que nada muda em termos da tensão entre os extremos. Né? Vejam bem, está comprovada? Estou variando à vontade a fonte que fica lá. Quer dizer, eu tenho uma situação de um circuito que se torna independente da fonte. Quer dizer, isso é importante, porque se eu trabalho com aquela relação, o que vai acontecer? Se eu trabalho com essa relação, tenho aplicação para aquela relação, e ela não muda se a fonte mudar, significa que ela é insensível à fonte. A fonte pode ser uma fonte variável, uma fonte que fica toda hora mudando de valor, uma fonte de qualidade pior, digamos, não estabilizada, né, que a relação fica constante. Tá? Então, agora vamos partir, gente, por uma situação de aplicação dessa fonte. Nós vamos fazer o quê? A grande aplicação, como eu disse, é medir resistências. Em corrente alternada, esse termo é substituído para medição de impedâncias basicamente a impedância ou reatância, tá? Que vocês vão estudar depois. Então, vamos medir resistência usando a ponte. O que eu tenho aqui? Veja bem, antes de mostrar o circuito, só uma consideração matemática aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o produto de A vezes B igual a C vezes D, e nessa segunda aqui, ó, eu coloquei o B dos dois lados, quer dizer, eu substituí o C pelo B. Se isso aqui é a relação da ponte, por exemplo, R1, R2, R3 e R4, quer dizer, AR1, BR2, por exemplo, né? Não estou relacionando com os nomes lá do circuito, não. São 4 resistores. Eu pego o produto dos dois igual ao produto dos outros dois. Só que eu faço com que, do lado direito da equação, eu tenha um resistor com o mesmo valor do outro lado. Isso aqui é a mesma situação. Eu tenho um produto, né, igual ao outro produto, só que nos dois produtos tem o mesmo elemento, o mesmo valor. A conclusão é que, para que isso seja verdade, que o A tem que ser igual ao B, não é isso? Não tem como. Se B é igual a B, B tem que ser igual a B. Então, o valor do A tem que ser igual ao valor do D. Essa é a característica que permite eu medir com bastante facilidade uma resistência, que é o que esse circuito está indicando aqui. Eu achei melhor fazer o diagrama esquemático do que colocar o circuito com aqueles medidores, que ocupar muito espaço. É a própria ponte, veja bem. Ó. Esse ramo aqui ó, tem 2 resistores, o R1 de 560, e nesse outro ponto aqui tem um potenciômetro, isso é um resistor variável, ajustável. Do outro lado, paralelo, o outro segundo ramo, né, que tem um resistor que igual, veja bem, igual ao primeiro. Estou fazendo essa relação aqui. Ó. E entre esse ponto e o TR aqui, o negativo, tem um resistor desconhecido. E eu coloquei medidores aqui para mostrar os valores de tensão. Tirando os medidores, vocês vão identificar a ponte de cara, né? E entre o ponto A e B da ponte, eu coloquei um resistorzinho e um perímetro aqui. E entre esses mesmos 2 pontos, um voltinho. É só para ilustrar mais. Quando a ponte estiver equilibrada, o potencial do A é igual ao potencial do B, significa que não vai passar corrente nenhuma por aqui, esse medidor vai marcar 0, e esse medidor de tensão também vai marcar 0. Não é isso? Aí vamos simular essa situação aqui. Ó. Observe que os valores não são 0, cara. Por quê? Porque a ponte não está equilibrada. Aí eu vou equilibrar. Entenda bem, quando eu equilibrar, isto é, fazer os produtos dos extremos serem iguais, isto é, fazer AB igual a BD, já que B tem o mesmo valor, né? Eu vou chegar à conclusão que o potenciômetro estará com o mesmo valor do resistor desconhecido, A igual a B. Enquanto eles forem diferentes, como estão, ela fica desequilibrada e vai aparecer qualquer valor aqui, que vai depender desse desequilíbrio, que vai ser decorrente dos valores serem diferentes, de P e do R3. Então, vamos equilibrá-la. Aí eu vou no resistor ajustável, né? Veja que é um resistor de 1K. É importante, gente, para facilitar o processo,
que os resistores tenham valores próximos, é mais fácil de ajustar. Portanto, num aparelho que tem décadas, que tem resistores constituindo ponte, a gente escolhe a escala que vai usar, ajustando os resistores para próximo do valor desconhecido. Como a gente não sabe nada, aí a gente vai ajustando até chegar numa situação que permita fazer isso. Uma ponte digital, isso é feito pelo programa que gerencia o aparelho. No comum, analógico, que é aquele que eu mostrei, isso é feito nas décadas lá, nas chaves que tem lá, beleza? Então, vamos aqui, já está simulando, eu vou ajustar o potenciômetro até que dê zero aqui, beleza? Então, vamos lá, vou começar do valor maior, 100% de 1K, que é 1K. Aí eu vou reduzindo, observe o que está acontecendo com as medidas, vocês estão enxergando? As medidas estão, os valores estão reduzindo lá. Até chegar a um ponto que dê zero. Quando der zero, eu paro. Deu zero lá, parei. Se eu continuasse, iria aparecer tensões com polaridade invertida, né? Ela está desequilibrando no sentido contrário. Aqui ela está equilibrada. A conclusão, equilibrou o produto desse por esse, quer dizer, esses dois aqui, vezes esses dois aqui, é igual. Aí essa relação aqui está mantida. Como o B dessa relação aqui é 60, o A aqui, ó, no potenciômetro, digamos, deu 300, significa que o B do outro lado é 300 também. Aí eu medi o resistor. A vantagem é de que isso é um processo de medição que pode ser extremamente preciso se os componentes utilizados são de tolerância baixa. Por quê? Porque esse equilíbrio vai acontecer decorrente dos valores, e quanto mais precisos forem esses valores, mais precisa é a medida, né? Por exemplo, se a tolerância desses componentes for muito baixinha, por exemplo, 0,1%, o erro que vai dar na medida vai ser 0,1%, entendeu? Então, vamos só conferir aqui o que já está na cara que é, né? Eu vou tirar a máscara aqui, ó, vocês vão ver que o resistor que eu coloquei aqui é de 300 ohms, mediu 300. Certo? Se eu colocasse outro valor, ela equilibraria com esse novo valor. Deixa eu só ver um detalhezinho aqui, só para facilitar a minha vida. Deixa eu pôr ela para simular aqui de novo. Só um pouquinho, tá, gente? Só para ilustrar mais aqui, ó. Eu só quero ver quais os percentuais que eu tenho aqui. 35. Pode ser que eu não consiga, não, mas eu vou ajustar aqui, por causa de limitações do simulador. Vou colocar outro valor aqui, ó. Digamos que eu coloque 400 ohms. Está 300, eu vou pôr 470, por exemplo, é um valor comercial, 470. Aí, quando eu ajustar o potenciômetro até 470, quando ele chegar em 470, se eu conseguir ajustar para esse valor aqui, porque o ajuste lá é em pulos, né? Mas se eu conseguir ajustar para 470, vai dar zero. Vou ver se eu consigo aqui, ó. 47 vai dar. 47%. Aí, ele deu zero lá. Quer dizer, eu coloquei um potenciômetro aqui com 470 ohms. Não que eu saiba, ou sabia que aqui era 400. Imagina que eu não sei. Eu sei que se eu ajustar esse valor aqui, e quando der zero aqui, o valor real aqui, ó, vai ser descoberto, né? Vai ser indicado. Tá certo? Normalmente, a gente faz esse tipo de coisa usando um potenciômetro graduado. Ele tem um dial, né, graduado. Então, quando eu estou ajustando o eixo dele, eu estou sabendo os valores que eu estou colocando. E quanto mais preciso e mais graduações tiver, mais próxima, mais, digamos assim, é, mais precisa fica a medida, certo? Em instrumentos que têm usa esse processo digitalmente, o potenciômetro aqui é digital, quer dizer, o programa vai variar, né? Digamos assim, usando software, o valor do potenciômetro, de tal forma que quando a indicação der zero,
você estará descobrindo e estará indicando lá no visor dele o valor da resistência, nas pontes digitais. A analógica é mais didática, a gente entende dessa forma. Esse aqui, gente, essa próxima ilustração aqui, ó, é somente mais um exemplo de aplicação da ponte. Veja que eu continuo com a ponte aqui, ó. Isso aqui, o interessante é o seguinte, eu estou usando a ponte para medir resistências colocadas distante da ponte. A ponte é um aparelho, digamos, eletrônico, né, que vai ficar no lugar que precisa de cuidados ambientais, digamos assim. Vai ficar dentro de uma sala, dentro de um laboratório. E muitas vezes a gente quer medir, ou quer verificar o que está acontecendo longe dali. Digamos que você quer medir a pressão, ou o iluminamento, ou a vazão de líquidos, ou qualquer grandeza física bem distante. Tá? Digamos que você está lá na Petrobras, eu sempre lembro desse exemplo, a Petrobras tem uma sala de controle de tudo, e nas várias posições dentro da empresa, distribuído em vários lugares, tem os sensores, são vários tipos de sensores, né? Sensor de temperatura, pressão, vazão, etc. De gás, tipo de gás, para verificar qual que é o tipo de gás, que tem dezenas, esse ficou longe. Né? Eles têm que estar lá, porque é lá que acontece o efeito que deseja se conhecer ou medir. Né? Então, ele fica distante. E entre ele e a ponte que está lá na sala de controle, tem os fios que levam as informações elétricas, né? De um ponto a outro, e aqui que está sendo representado dentro desse retângulo aqui, ó. Mas a ponte continua existindo. Vamos conferir, ó. Esse braço primeiro aqui, ó, veja bem, ele vem lá de cima, vem até o ponto A, do ponto A ele passa por esse resistor, né, variável, em série com esse aqui e chega no negativo. O ponto A está no mesmo lugar. Vamos ver no ponto B, aqui, ó, um resistor, passa por um fio, que eu estou chamando de R4, né? O fio às vezes é muito comprido, eu tenho que considerar o valor resistivo dele. Chega no ponto B, do ponto B passa pelo segundo resistor desconhecido, no caso, e vai por aí. A tensão entre o ponto A e o ponto B, ela é medida, né, por esses instrumentos, né? Um lado dele é ligado no ponto A e o outro lado lá distantemente, né, no ponto B. Então tem um fio também, beleza? Esse fio não é muito importante, o valor do fio não é muito importante, já que a gente não vai ter corrente aqui. Isso, em tese, não vai. Bem, eu coloquei no nosso exemplo aqui, gente, uma resistência baixinha, cara, de 1 ohm, porque normalmente o fio, apesar de ter a sua resistência, mas é um fio, o fio não tem resistência grande, a não ser que o comprimento seja muito grande, né? Eu tenho um ponto dele aqui, outro quilômetros de distância. Pode acontecer também, aí ele passa a ter uma resistência mais considerável. Essa forma de ligar significa o seguinte, o fio vai interferir na medida, porque de qualquer maneira, esse R4 tem série com o sensor aqui, ó, assim como o R5 tem série com o outro. Geralmente são fios de mesmo comprimento, mesma espessura e de mesmo material, então os valores são iguais, tanto para um quanto para outro, mas são baixos. Mas, de qualquer maneira, eles interferem na medida. Essa forma de ligar ela é interessante porque, veja a expressão matemática aqui, ó. Aqui está a expressão do VA, considerando o resistor que tem em série, e o VB também considerando o resistor que tem em série. Na situação de VA igual VB, equilíbrio, fica dessa forma aqui, ó. VA igual VB. Eu vou ter sempre o resistor em série. Se os valores forem iguais, vai continuar interferindo da mesma forma, mas se eu não fizer desse jeito aqui, né, simplesmente coloco o ponto B aqui, ó, e os fios levam a ligação só, os dois fios levam e trazem a ligação lá no sensor, eles vão contribuir só de um lado da equação. Aí fica mais difícil ajustar, dá mais erro. E dessa forma eu distribuo a dificuldade, reduzo o erro, mas que vai continuar sendo mais difícil equilibrar, vai. Mas acontece essa situação. Né? Vocês vão estudar isso, vão ver macetes para
minimizar esses efeitos lá na instrumentação e controle do terceiro ano. Eu coloquei aqui só como uma ilustração, tá? Simulando, vamos ver aqui, ó. O que nós temos aqui? Como resistor variável aqui, ó. Digamos que esse resistor variável seja o quê? Olha o que ele é aqui, ó, um termistor. O que é um termistor? É um resistor variável com calor, com a temperatura. Ele pode ser PTC ou NTC, isto é, a resistência pode aumentar ou diminuir com a temperatura. Isso fica indicado aqui, ó. Tem um menos T aqui, em uma bolinha aqui, ó, grau. Então, ele é negativo, é um NTC. O que acontece? Vou dar um clique aqui para vocês verem, ó. Ele tem uma característica, gente, que é normal ser colocada na hora da sua especificação, que é essa aqui, ó. Está dizendo 5K, arroba, 25 graus centígrados. Esse arroba significa na condição tal. Então, é 5 quiloohms na condição da temperatura ser igual a 25 graus centígrados. Então, a 25 graus centígrados, como eu ajustei aqui, ó, ele tem uma resistência de 5K, está escrito aqui, ó. Isso é normalíssimo. Se eu mudar essa temperatura, que eu posso ajustar aqui no simulador, aumentar ou diminuir, o valor vai diminuir ou aumentar. Por exemplo, eu vou passar para 30 graus aqui, a resistência de 5 passou para 4. 35, ela está só diminuindo lá. Se eu fizer o contrário, se eu reduzir a temperatura, a resistência vai aumentando. Então, eu tenho um resistor variável com a temperatura. Né? Eu vou colocar a temperatura ambiente aqui. Ó. Opa, saiu. Vou fazer de novo. Que é 25 graus centígrados. Pronto. Ele vai ter uma resistência de 5K. Então, é uma ponte que tem aqui, ó, um resistor de 4K7 cruzando com 5K, um outro de K7, 4K7 cruzando com 5K. É uma situação que indicaria equilíbrio, né? 4K7 de um lado, 5K do outro, 4K7 lá em cima e 5K, são valores iguais, né? Então, não vai dar exatamente equilíbrio, não ficou aqui, como podem ver, exatamente equilíbrio, mas ficou aceitavelmente, né? Tanto que os dois voltímetros aqui, ó, esse e esse, estão marcando o mesmo valor. Então, há o equilíbrio, tá? E a tensão aqui, ó, é desprezivelmente baixa, né? 1 milivolt. Eu posso ajustar mais aqui para ficar zero, mas não há necessidade, eu posso considerar a ponte equilibrada. Agora, quando eu for lá no componente, quando lá no campo tiver, por exemplo, já que está medindo temperatura, se a temperatura lá, digamos, subir, vai desequilibrar a ponte. Ó. Ela desequilibrando, já está com 1. Quando passou para 40 graus centígrados, não é a temperatura tão alta assim, olha o que aconteceu com a tensão. É uma outra forma de usar a ponte. Ela detectou o desequilíbrio e pode medir também o desequilíbrio. Aí vai ter uma tabela, um gráfico, que vai me dizer, por exemplo, que quando a tensão tiver X aqui, ó, é porque a temperatura lá no campo foi aquela determinada. E para cada valor diferente de temperatura, eu tenho uma tensão diferente. Então, eu estou sabendo o que está acontecendo lá no campo, com a área na qual está aquele medidor, isto é, se a temperatura está aumentando, se a temperatura está diminuindo, e efetuar as correções, né? Geralmente, quando a temperatura passa de um certo nível, né, a tensão vai passar de um certo valor aqui, atingir um certo valor, aí entra o sistema eletrônico de correção, né? Por exemplo, se ela aumentou, passou de um valor que eu não quero que passe, aí o ar-condicionado vai operar, né? Vai fazer com que volte à temperatura normal. Em ambientes nos quais deseja-se que a temperatura não varie muito, usa um sistema automático. Né? A temperatura começou a aumentar, variou lá na ponte a tensão, entra um elemento lá, algo que vai fazer a temperatura diminuir, aí vai depender se vai ser jogando água, né, fazendo circular mais água, dependendo do aparelho, ou fazendo circular mais ar. Quer dizer, vai agir no sistema de arrefecimento para reduzir a temperatura. E quando a temperatura volta ao normal, a tensão aqui volta ao normal também, no caso zero, né? E aí tudo fica como devia ficar, entendeu? É um sistema automático que acontece em tempo, digamos, quase real, né?
E a ponte está aí como, digamos assim, um elemento importante. Veja bem, uma ponte simplesinha, né, 4 resistores, no entanto, tem uma aplicação importante. Eu acho que acabou. Aqui tem só mais uma aqui para ilustrar, fechar a aula nela. A ponte de novo, né? Eu liguei aqui, em vez de um volt, eu liguei o motor. Quando a ponte está equilibrada, o motor está parado. Quando ela está desequilibrada, que é o caso aqui, ó, não é o caso aqui que parou, né? Mas eu vou desequilibrar ela aqui, ó. Quando eu desequilibro ela, ele gira. Quando eu equilibro, ele para. Só para brincar. Beleza? Eu gosto de fazer isso e acho que o Chico gosta mais do que eu ainda. Né, Chico? Bem, gente, era isso aí. É uma aula, digamos assim, talvez meio enfadonha, que eu fiquei falando o tempo todo, né? Mas eu queria mostrar essas coisinhas para vocês, para fechar o nosso ano letivo. Você tem alguma pergunta a fazer? Não estou com pergunta nenhuma, não.